Nada de entrar muda e sair calada nas suas reuniões de negócios em inglês, porque nesse vídeo você vai aprender como que você pede e dá opiniões dentro dessas reuniões e, claro, você ganha destaque, as pessoas percebem que tem um interesse genuíno seu em contribuir, participar, e isso tudo faz com que você cresça, ascenda na sua carreira. Agora, se você não sabe como pedir uma opinião, pode parecer que você não sabe muito bem o que você está fazendo, pode parecer que você está meio perdido, mas se você também não dá a sua opinião, não expressa aquilo que você pensa, especialmente quando você está debatendo, você está escutando uma opinião de uma outra pessoa, talvez você possa parecer indiferente. Sim, um profissional indiferente, porque as pessoas estão discutindo, mas você não está falando nada. E aqui eu quero te falar o seguinte, existe um caminho para que você crie, sim, uma imagem positiva na sua carreira. Qual é esse caminho, na verdade? O caminho é em que você participa efetivamente de reunião, você se expressa muito bem, você usa um dos pilares. Eu falo muito sobre os pilares, os 3 pilares para você dominar a língua universal dos negócios do inglês, e um deles é comunicação, é relacionamento, na verdade 2, ó, já tô te dando 2 pilares, relacionamento e o pilar comunicação. Aqui, na hora que você tá perguntando, pedindo opinião, mas também dando a sua opinião de uma maneira cortês, educada, envolvente, isso faz com que a sua comunicação ela seja impactada, ela gere impacto positivo. E por isso que isso te coloca em cargos cada vez mais altos. Você fica mais em destaque, você recebe mais evidência, você é uma pessoa que com a sua participação gera envolvimento e os seus superiores, os profissionais que estão ali, né, trabalhando diretamente com você, percebem interesse, cara, essa pessoa tá interessada, esse profissional tá interessado aqui no negócio, certo? Se você é novo por aqui, eu sou Ana Petrosino, toda quarta-feira, 20 horas, no horário de Brasília tem live, porque eu quero ver você no topo. Eu quero ver você no topo da sua carreira com o seu inglês. Independentemente se seu topo seja você ser um gerente geral, ser um diretor, ser um C-level, ou de repente você ser só um gerente ou ser um supervisor. O que eu acredito e vejo acontecendo todo santo dia na minha carreira é que profissionais que dominam a língua universal dos negócios utilizam não só a língua, mas outras competências que eu chamo de inglês para ascensão na carreira, unidos, crescem muito mais rápido e ocupam os maiores cargos. Agora, olha só, quando você assume, você está sendo cotado para assumir um novo cargo, ou você assume um novo cargo, o nível de exigência, ele sobe. E ali a competência técnica, as suas competências técnicas, elas são importantes. Mas existe um divisor ali na sua carreira. Um momento a sua competência técnica é importante quando você está crescendo. Mas a partir do momento em que você está num cargo de gestão, outras competências precisam ser desenvolvidas. Exemplo, management, teamwork, socialization, communication, relationship, né? Tudo isso é um pacote. E aqui a gente não está falando de competência técnica, a gente está falando de competência interpessoal, que eu chamo de real skills, competências reais, que você tem que dominar todo santo dia. Você precisa estar ali com o seu farol aceso, percebendo que isso é muito importante para que você possa crescer ainda mais. Você cresce ainda mais quando você não somente sabe sobre as competências, mas principalmente quando você aplica. Quando você aplica, é outro jogo. E por isso que hoje eu quero te mostrar aqui como que você coloca plano de ação construído em conjunto numa reunião em que você vai estar dando opinião e você vai estar pedindo opinião também. Porque ali, olha só, no pedir e dar opinião, você está desenvolvendo teamwork, trabalho em equipe, que é uma competência interpessoal, é uma real skill. Certo? Bem, antes da gente entrar no conteúdo, porque aqui esse conteúdo ele é straight to the point, direto ao ponto, eu vou pedir para você clicar aqui nesse sininho, tá aparecendo um sininho, aperta o sininho aqui embaixo e passa a receber todas as notificações e se inscreve no canal. O conteúdo que eu entrego tem alta aplicabilidade. Às vezes você tem uma reunião amanhã em que isso aqui que eu tô te entregando daqui a pouco faz uma tremenda diferença. Então assiste até o final. E é super curto. Vamos lá! Agora a gente passa a construir plano de ação em conjunto com seus pares, os seus pares globais. E eu quero te mostrar como que você faz isso de maneira estratégica, para que você possa assumir novas posições. Claro, desenvolvendo isso tudo aliado à sua habilidade de teamwork, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Mas Ana, o que tem a ver dar e receber opinião, perguntar e pedir opinião? A gente está fazendo isso de uma maneira colaborativa. Você está trabalhando com pessoas, profissionais o tempo todo. E isso te fortalece. Eu vou te mostrar uma aplicação
real, tá? Tudo é real. Vamos começar aqui. Então, qual é o contexto? E eu vou ler o contexto para você. Here is a part of a meeting at Sonytech, a technology company producing apps for cell phones. Pete, the head of the new product development, is talking to you and Paula about the deadline for the new launch of Vital, a promising app which reads vital signs and sends them straight to hospitals. In this example, I will call you Renata. Qual que é o contexto? Deixa eu traduzir aqui. Aqui está uma parte de uma reunião de uma empresa que chama Sonytech, que produz apps, aplicativos para celular. O Pete, ele é o head, ele é a pessoa principal ali, o chefe do desenvolvimento de novos produtos e está falando com você e com a Paula sobre um deadline, sobre um prazo para o novo lançamento do Vital, ok? O que é Vital? O Vital é um aplicativo que lê sinais vitais e manda esses sinais diretamente para os hospitais. E nesse exemplo, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você, você é a Renata. Então, por isso que eu falei, ó, I will call you Renata. Então, eu começo a reunião convidando as pessoas para olhar o release, né? O press release. Qual que é o lançamento? Como que eu traduzo release aqui pro pessoal? É o documento oficial de que a gente vai fazer essa abertura, tá? E a gente fala assim, ó, shall we start by looking at Vital's official release? Então, vamos olhar no lançamento ou na proposta inaugural, na inauguração do Vital. E a gente faz isso convidando. Shall we start by looking? E aqui é uma pergunta, então tem que ter uma entonação. Shall we start by looking at Vital's official release? E aqui eu começo perguntando. Então, eu vou perguntar para Paula o que ela acha. Como que eu faço perguntas em reuniões em inglês? E é esse modelo que você tá vendo. What do you think about it, Paula? Tô perguntando. What do you think about it, Paula? O que você acha a respeito disso, Paula? E aqui eu uso o verbo think, que é pensar, mas também é dar opinião, no caso, né? Qual que é a sua opinião, qual que é o seu pensamento sobre isso. E é dessa forma que você questiona. Então, exemplo, todas as vezes que você estiver numa reunião e você quer perguntar para alguém sobre algo, você fala, what do you think about it? Lucas, what do you think about it? Pete, what do you think about it? Renata, ok? E aí a Paula responde, well, first of all, we need to assure that our client doesn't change the scope of the project again. Então, primeiramente, ela fala, well, bem, primeiramente, a gente precisa garantir que o nosso cliente não mude o escopo do projeto de novo. Each time he does that, we need to reassess our tasks and it causes a delay. E ele fala assim, ó, a Paula fala assim, toda vez que ele faz isso, a gente tem que reavaliar as nossas tarefas e isso causa um atraso. Assuming he won't change the scope anymore, então, assumindo, pensando que ele não vai mais trocar o escopo, we should be able to test Vital. A gente vai poder testar o Vital between July and August, entre julho e agosto. And if we succeed in our tests, e se a gente tiver sucesso nos nossos testes, we should be able to launch Vital in late October. Então, se a gente tiver sucesso nos nossos testes, a gente vai conseguir lançar o Vital no final de outubro, tá? Esse late October é final de outubro. E aqui a gente começa a mais questionamentos. Então, essa é a parte principal que você tem que ver. Oh, I see. Thank you, Paula. Então, você agradeceu a pessoa, a profissional, o executivo, pela contribuição. Oh, I see. Eu entendi o que você falou. Thank you. E agradece a pessoa. E aí você vai direcionar a pergunta para uma próxima pessoa, que no caso é a Renata. E a Renata é você. And you, Renata? E você, Renata? Você vai responder, July and August for testing sound about right. Então, julho e agosto para testar, tá? Beleza. Está ok. Sound right ou sound about right, quer dizer, soa muito bem, mas a gente vai traduzir em português como tá beleza. However, if we don't feel comfortable with late October for the launch, we are ready. We are already 30 days late on our schedule, and our company may face some really heavy fines if we keep the project late. E aqui você está fazendo uma consideração em relação à multa. Então, olha só. However, if we don't feel comfortable with late October for the launch, contudo, se a gente não se sentir confortável com o final de outubro para o lançamento,
nós já estamos atrasados 30 dias no nosso cronograma, que é o que eu tô falando no We are already 30 days late on our schedule. E aqui tem um risco que tá de multa. And our company may face, e a nossa empresa pode ter que encarar some really heavy fines, multas muito pesadas, if we keep the project late, se a gente mantiver o projeto atrasado. Então tem o risco. Agora olha só, a Paula, ela vai nesse momento pedir atenção para poder falar alguma coisa. Então tem uma interrupção. Eu sei que essa aula não é aula de interrupção. Você vai para um outro momento, você checa aqui no meu canal a aula de interrupção, já existe ela aqui. Então olha só, você vai, ela quer adicionar essa ideia. Como que ela faz isso? De uma maneira educada. Excuse me, can I add something here? Com licença, posso adicionar alguma coisa aqui? Posso falar uma coisa aqui? Então, essa é a maneira adequada de você adicionar ideias durante uma reunião sem causar um conflito ou sem você ser extremamente rude de interromper usando a sua voz. Eu sei que esse não é o tópico da nossa aula, eu não vou cobrir isso aqui. Você vai no meu canal, checa as aulas que tem relacionadas à interrupção educada. E aí o Pete termina, Sure, Paula, go ahead. Claro, Paula. Pode compartilhar, vai em frente. Bem, o que eu quero te mostrar é que essa é uma estrutura relativamente simples, aplicada para qualquer nível. Se você é do básico, você consegue. Reveja essa aula, reveja inteira, pega print, salva o material e usa. E aqui você acabou de aprender de uma maneira straightforward, de uma maneira objetiva, como você faz para dar e receber e pedir opinião também durante as suas reuniões de negócio em inglês. É comum que tenha desacordo, tá? E a continuação dessa reunião possivelmente iria gerar um debate. É bem comum em reunião global. Reunião global não é um mundo perfeito em que todo mundo nod, faz assim e concorda com tudo que você fala. É importante que você saiba como lidar com isso. Daí vamos supor que você é o responsável financeiro, você é o responsável da área financeira e não está previsto o pagamento de multa no seu budget. Se nessa situação você não sabe falar inglês, ou se nessa situação você não sabe discordar da posição, você se enfraquece, você vai ter que se calar e isso é um risco para sua carreira. Por isso, na nossa próxima aula, eu vou te ensinar como você discorda de um outro profissional, fazendo isso de uma maneira educada, de uma maneira objetiva, sem você ser rude, mas discordando, porque tem que ter posicionamento. Você tem que se portar, falar, não concordo, isso aqui não tá gerando ou está em conflito com os interesses do negócio, certo? Então, a gente se vê na nossa próxima live, no nosso próximo encontro, para falar sobre desacordos em inglês. Não deixa de se inscrever no canal aqui no YouTube, vai ter mais vídeo e assim você não perde nada. Bem, você viu como é fácil, é bem simples, né, se comunicar efetivamente em inglês lá no seu trabalho? Te vejo até quarta.